Parabéns para a Ponte, classificou e tal. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Olha, cruz credo. O Júlio César hoje, ele entregou a rapadura. Entregou a rapadura no primeiro gol e no terceiro gol da Ponte Preta. Então eu não sei mais o que falar. Porque o cara é boa gente? É boa gente. O cara é trabalhador? É trabalhador. É corintiano de coração? É corintiano de coração. Mas, como todos nós, passamos por problema na vida. E uma fase também. Uma fase, você tem que respeitar uma fase. Uma vez eu vi um cara falando isso numa reunião que estava para fechar um jornal. O cara falou assim, temos que respeitar uma fase, vamos fechar o jornal antes que a gente perca até o patinho dos nossos filhos. Aí fechamos o jornal. Essas coisas de montar jornal e não dar certo. Todos nós achamos que vamos conseguir. Não, Oliver. Coisa de montar coisa e não dá certo, aí o cara fala, olha, fase é tão ruim. Tem cara que quer montar gráfica, não é nem jornal, gráfica. Por exemplo, não dá certo. Então, a gente tem que respeitar uma fase. E o Júlio César, hoje, ele decretou a saída dele do gol do Corinthians. Agora, eu quero ver se tem gente que vai ter a lucidez de tirar do time. Como tiveram a lucidez de mandar embora o Adriano, por justa causa, né? Tiveram a lucidez de afastar o Chicão, quando o Chicão teve aquela peitada lá com o Tite. Aí depois botaram todo mundo, foram colocando os que estavam em uma fase. O William não estava jogando. Agora hoje o melhor atacante do Corinthians não joga, joga no banco. Chico, enfim, é aquelas coisas. Que aí a gente nem começou. Não, mas tem que falar. Tem que falar, sabe por que tem que falar? Porque não tenho nada contra, mas essa é uma desclassificação ridícula. Ridícula essa aí. Ridículo. Como é que se você perde para a Ponte Preta, no Pacaembu, com todo respeito à Ponte Preta, do jeito que perdeu, com 2 períodos do goleiro, como vai disputar a Libertadores, pô? Não, mata. Libertadores é outra coisa. Boa noite, Márcio, tudo bem? Parabéns pelo resultado. Boa noite, Flávio. Realmente foi um resultado fantástico, uma partida emocionante. Desculpa, Chico. Não, tá certo, Márcio. Acho que a Ponte Preta hoje jogou melhor que o Corinthians, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo e o Júlio César fez 2 boas defesas ainda no primeiro tempo. Quer levar ele para a Ponte Preta? Pode levar. Que é isso? Pode levar. Que é isso? E o nosso Bruno, e o nosso Lauro? Não, para levar para ficar em terceiro. O terceiro reserva. Mas eu acho que foi uma grande partida e não se ganha, o futebol não se ganha de véspera, está mais do que provado. Você tem que... Existe um desnível técnico entre Ponte e Corinthians, isso é evidente. O elenco do Corinthians, o Corinthians tem 3 elencos no time dele. Mas a Ponte Preta, graças a Deus, hoje se superou, todos os jogadores jogaram bem, não tem exceção a ninguém. Com o juiz dando muitos cartões amarelos no primeiro tempo, que poderia nos prejudicar no segundo tempo, mas graças a Deus atingimos nosso objetivo e estamos na semifinal do campeonato. Boa noite, Vanderlei Nogueira, tudo bem? Boa noite, Flávio. Eu estava lá no... Há muita gente comendo unha lá perto, Paulo você estava Machado lá. de Carvalho Muita gente comendo unha? Não, no final os torcedores da Ponte cutucaram os torcedores do Corinthians, lógico, né? É um jogo importante, ganharam dentro de casa, um público pequeno para o jogo. Eu achei um público pequeno, só 25 mil pessoas. Lembrando que a média do Corinthians no Campeonato Paulista, dentro do Pacaembu, é em torno de 15.500, 16 mil torcedores no Campeonato Paulista. E 30 mil é a média do Corinthians no Campeonato Brasileiro, dentro do Pacaembu. O que prova, mais uma vez, que a federação devia fazer alguma coisa, porque as coisas não caminham bem. É triste porque o presidente da federação disse que as coisas não vão mudar, se depender dele, não mudarão. Ele deveria avaliar o formato do campeonato, o número de participantes, enfim, deveria colocar sobre a mesa para saber o que fazer para melhorar um pouco mais. Achei a vitória da Ponte Preta justa, jogou um futebol, entre aspas, para aquilo que a Ponte Preta pode fazer, um futebol perfeito. Impediu o Corinthians de jogar, marcou muito bem o Paulinho, diga-se de passagem. Tanto é que o Danilo, né? E o Danilo também marcou muito bem esses jogadores importantes do Corinthians. O Corinthians não jogou como vinha jogando. Boa noite, meu caro Oscar Roberto Godoy. Você viu, rapaz? 2 clássicos, mas só que o derby vai ser no interior. A expressão de alegria do Pascoal. Felicidade. Mas é interessante. Você falou tanto de como era o campo, como seria. Essa semana começa o Campeonato Paulista. Tem time que só fez um jogo, no Campeonato Paulista. Só um jogo, já tá fora, Chico.
Oh, desculpe, Chico, é uma mera coincidência. Mas. Até você, Godoy, até tu, Brutus. Desculpe, Chico. Até tu, Brutus. Pelo carinho que eu tenho por você, Até merece. tu, Brutus. Você não merece esse tipo de brincadeira. Júlio César falou. Pode dar a impressão que eu tô rindo, mas é que eu tô com um problema dentário. Mas eu tô com um aparelho novo, eu não tô conseguindo, entendeu? É isso. Eu, não como rindo, caipira do Parque Estoril, de São José do Rio Preto, também estou feliz pelo Dr. Alcides Busnardo, pela Ponte Preta, feliz pelo Jairzão, meu amigo Jairzão, que jogou no Guarani, então estou muito feliz. Eu joguei com o Ney no Rio Preto, que também era do Guarani, com o Milton, meu pai era amigo do Milton, que era de Campinas, do Guarani, e jogou no Rio Preto. Então, pelo meu passado, eu estou feliz da vida, porque eu sou ainda radicado no interior, de ter um caipira na final do campeonato. Um caipira já é vice-campeão, então eu estou feliz da vida. Agora, é uma vergonha para as equipes consideradas grandes, por mais desfalcada que estejam, que ou não estivessem, estavam. ou se estiveram, por mais desfalcada. Aí não vem com essa conversinha que não tem mais bobo no futebol. É que nós temos muita mediocridade vestindo camisa de time considerado grande. Mas eu queria falar essa história do Palmeiras, gente. Que coisa. Chico, vai até pra você. É aquela coisa de morrer abraçado, né? Desgraça coletiva dói menos. E o Palmeiras, Chico? O Palmeiras era uma tragédia meio que anunciada, né? A gente estava vendo o jogo junto. Essa aí não foi tão surpreendente. Eu estava vendo o jogo um pouquinho junto com o Márcio, presidente da Ponte, né? A gente estava assistindo e o Márcio falou assim, poxa, nós estamos vendo o jogo desde os 20 minutos do segundo tempo, né, Márcio? Pô, o Palmeiras não deu um chute a gol nos 20 minutos do segundo do que nós estávamos vendo, chutou pouco. Chegou o Coluan, que era o cara mais cansado, o cara mais explorado, né? Foi uma surpresa foi uma surpresa ter jogado bem, né? Então, não estava nem na lista dos caras que... Treino secreto. Um treino secreto e tal, até que ele jogou bem. Agora, foi uma coisa assim assustadora o futebol fraco exibido pelo Palmeiras. Eu ainda insisto na minha tese, eu acho que o Palmeiras é um time que evidentemente vai passar por um processo de ebulição. Eu duvido que não aconteça uma coisa mais grave em termos de mudança na diretoria ou mudança de treinador nas próximas horas. Acho difícil não acontecer uma coisa a esse nível lá no Parque Antártica, porque de fato o Palmeiras, de uns 6 jogos para cá, entrou num parafuso tremendo. Depois da derrota pro Corinthians. Depois da derrota o Palmeiras estava 23 jogos sem perder, batendo recorde, não sei o quê. Joga com o Corinthians, um jogo normal, um clássico, pode dar qualquer coisa, e a partir dali afundou. E na coletiva, e pós-jogo, em determinado momento... No jogo do Corinthians, Palmeiras? Do Palmeiras agora. Hoje. Hoje. Vocês estão falando do jogo do Palmeiras hoje, tá certo? Então, na coletiva pós-jogo, num determinado momento, alguém perguntou lá em Campinas, eu não sei exatamente quem perguntou se pela sua importância, pelo seu currículo, se fosse um outro treinador, já estaria demitido ou estaria saindo do Palmeiras. E o Felipão deu uma informação que eu não tinha. Ele disse, perguntem para a diretoria, afinal o Palmeiras já pagou 11 milhões para os técnicos que saíram. Eu entendi como multa contratual, essa coisa toda. O Palmeiras ele tem números altos, aliás, né? 30 milhões no Valdívia, 21 milhões no Wesley, 11 milhões dos técnicos. Já vou mostrar já uma matéria sobre isso. Vampeta tá chegando, boa noite, velho Vamp. Parece que voltamos aos anos 70, né? Derby Campineiro, Corinthians eliminando pela Ponte, o Guarani eliminando o Palmeiras, anos 70 de volta. Boa noite a todos aqui, é um prazer de novo estar, mas não é só que não, os estaduais estão com... Você prega tanto que os estaduais não valem nada, né? Os estaduais não vale para quem ganha. Vale para quem ganha. O estadual derruba treinador para o brasileiro. Mas eu faço um alerta, cuidado com o estadual. Isso vende uma imagem diferente do que é a realidade. O cara fica iludido com isso aí e depois tem problema. Falar, os estaduais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Caxias já está lá esperando o Grêmio ou o Inter, um dos dois ir para a final. O que não for, o time já é fraco para disputar o brasileiro. O Campeonato Carioca, o Flamengo, amanhã, de repente, pode ter alguma notícia nova em relação ao Joel. E o Corinthians, que fez uma campanha brilhante, foi o primeiro, pegou o 8º, está fora, amanhã a repercussão é grande. Mas ainda assim eu acredito que o Corinthians é uma equipe forte, né? O Palmeiras saiu,
vai ser mais turbulência que o Corinthians está Por isso que eu estou falando que você não pode se iludir. Entendeu? Nem achar que o Corinthians tem que desmontar então, tudo. Aí quando eu te falo e nem a gente ficar com a ilusão que a Ponte Preta é um time maravilhoso. Eu falo para você que os estaduais é importante. O América do Cruzeiro. Entendeu? O América estava dando 3 no Cruzeiro com um pênalti perdido ainda. Senão, os estaduais é super importante, porque se hoje tem um tem 20 milhões de torcedores, 10 é através dos estaduais. Sabe, a Ponte está vivendo um problema político. Você está no cargo porque o Sérgio Carnieri está afastado, tem uma confusão política enorme com o pessoal da oposição. E até onde isso chega, até onde isso pega em elenco, claro, você vai falar de Ponte, não vai falar de Palmeiras, mas enfim, até onde isso tem influência ou não tem no trabalho do técnico? Não, o técnico, você acaba dando uma blindagem ao grupo e o técnico, logicamente, ele vai participar, eventualmente, das notícias, mas no dia a dia, você dando tranquilidade para ele trabalhar, para ele isso é o mais importante. E técnico vive de resultados, não tem? Futebol não existe outro resultado. O presidente, o técnico, todo mundo, você ganhou, amanhã a gente pode sair de carro aberto em Campinas. Se perder o derby semana que vem, você não põe o nariz para fora de casa. E é assim, essa é a vida do técnico, do presidente, de todo mundo. Se você conseguir fazer essa blindagem, junto com o elenco não sofre nada. Não sei se é isso que está acontecendo no Palmeiras. Claro. Não tenho noção da política do Palmeiras, mas... Para você, cara experiente, rodado, caramba, porque aí é que tá, é o presidente, mudou 4. É o técnico, os melhores passaram por lá. É o grupo, mudaram 400 grupos. E aí? O que acontece com o Palmeiras? Seria simplesmente um sapo enterrado? Não, sapo não. Se fosse assim na Bahia, o Campeonato Baiano não acabava. A gente enterra sapo para todos, para um só ganhar o Campeonato Baiano. Mas assim, o Palmeiras, quando não falou, antes do clássico contra o Corinthians, vinha numa sequência, era um plantel forte, mas eu não vejo o plantel do Palmeiras ser um plantel, que nem você acabou de falar. Quando você falou, é importante ganhar o estadual, porque sabe que no Campeonato Brasileiro a coisa é muito mais complicada. Isso. Né? E eu não vejo esse plantel do Palmeiras um plantel forte. Eu ontem fui homenageado no Corinthians lá, botei meu pé na calçada da fama, e o único título que eu não conquistei com a camisa do Corinthians foi a Libertadores. O que me conforta um pouco é que quando eu perdi a Libertadores, assim, jogando jogos eliminatórios com o Palmeiras, é que eu perdi a parcela Sampaio, eu, Evaí, Zinho, Alex, Marcos, Júnior, Assi, Júnior Baiano, Roque Júnior. Então ainda me dá esse conforto de dizer, porra, não perdi para qualquer loque que joga bola. Eu perdi para uns caras que era de seleção brasileira, seleção paraguaia. E hoje a gente não vê um Palmeiras forte, porque o tempo que eu joguei no Corinthians durante 5 anos, o adversário mesmo que chegava junto, e eu não tenho esse título, não sou eu, mas como a história do Corinthians não tem, por duas vezes 98 ou 99, 2000, era para esse Palmeiras. E hoje, a gente que acompanha o futebol, se você fala assim, Vampeta, e eu trabalho com futebol, acompanho, quem é os 11 do Palmeiras, quem é o time reserva, escala o Palmeiras, é time grande, você não sabe quem é os caras. Olha aqui, seu Chico Lang, é verdade. O primeiro gol o Júlio falhou e o terceiro também. Mas ele fez pelo menos 3 defesas que impediram que a coisa fosse pior. Sério. Ele fez pelo menos 3 defesas importantíssimas. Flávio, ele tá lá para isso. Tá lá para isso. O goleiro tá fazendo o quê em campo? Ele tá lá para defender. O dia que o goleiro entrar em campo para ficar vendo o jogo, então acabou o futebol. Um dos maiores goleiros do futebol brasileiro foi o Valdir Pérez. Na memória de ver. O Valdir Pérez tomava um gol, ele ria. Ele ria. Ele achava engraçado. Era um riso histérico, é verdade. Porque ninguém gosta de tomar gol. Mas ele ria. Ria por quê? Porque ele mesmo se convencia, mas isso aí já foi. Agora eu vou para a próxima. Mas não, ele ficou nervoso. Ele ficou inseguro. E goleiro nervoso, em campo chuvoso, molhado, é pior que revólver na mão de macaco. Goleiro, eu vou repetir. Viu, seu Tite? Eu não sou treinador, eu sou campeão que nem o senhor não. Mas goleiro nervoso, inseguro, em campo molhado, é pior que revólver na mão de macaco. Qual é o problema de tirar o goleiro para o outro? Eu não sei qual é o problema. Tira no segundo tempo, tira no primeiro tempo, no intervalo do jogo. O cara tá nervoso, tá inseguro, tomou 2 gols sem esperar da Ponte Preta. Tira o cara! E as pessoas perguntam muito aqui para você, Vampeta, o que mais estão perguntando aqui são 2 coisas. Se essa derrota de hoje vai influenciar o Corinthians contra o Emelec, na sua opinião, como atleta, você que já esteve do lado de lá. E também estão perguntando se o Corinthians, se você como atleta acha que os jogadores entraram com salto alto contra a Ponte Preta. Não, eu acho que o time do Corinthians é uma equipe forte, é a atual campeã brasileira. Estamos indo para daqui a uma semana, é 1º de maio.
Começa o mês 5. O Corinthians vem durante 4 meses mantendo a regularidade. Primeiro do grupo na Libertadores, foi primeiro no Campeonato Paulista, então não é por causa de um primeiro tempo, não foi o jogo todo, um primeiro tempo que a bola tem isso, que vai dizer que o time é ruim, que não tem qualidade, que a equipe é fraca, que o Júlio não presta, que o Liedson é muito ruim, que o Sheik não joga nada. O time é forte, o time tem equilíbrio, vem mantendo isso vai fazer 5 meses. Agora, eu acho que eu falei, que nem o Abel acabou de falar esses dias lá, eu vi a entrevista do Abel, falou assim, ó, ser primeiro, o primeiro na história da Libertadores sempre pegou logo o quê? O Inter. Quem diz hoje que o Fluminense aqui vai passar pelo Inter? O Corinthians foi primeiro, não desmerecendo o Mojimirim, mas pegou a Ponte Preta. A Ponte acabou de subir, vem no trabalho aí há mais de um ano. A Ponte subiu para a primeira divisão, passou na Copa do Brasil. Então, eu não vejo nada demais. A única vantagem que eu acabei de falar é jogar em casa e ainda dividir a renda em 50%. Porque se o presidente sabe, ele ia querer os 60%. Né? A propósito disso, Vampeta, nós vamos falar negócio do Libertadores, mas eu queria falar com o Márcio Della Volpe sobre o jogo de Campinas. Acabou ficando um derby em Campinas, uma coisa meio imprevista. 1 ou 2, eu nem sei o regulamento. Um jogo só, no campo do Guarani. E quando houve o último jogo, entre Guarani e Ponte, teve briga de bandido lá e morreram torcedores e tal. Então, tem uma história aí que será torcida única esse jogo, só a torcida do Guarani no caso. O que se pode dizer disso? Vai ser assim? Como é que é isso, Não, Márcio? Flávio, não... Isso foi aquela movimentação daquela semana do pré-derby, aquele derby lá, o derby de centenário do derby, né? E foi feita várias reuniões, e uma delas na prefeitura, para selar um acordo. A proposta do presidente do Guarani, o Marcelo Mingoni, é que o derby, a partir de então, passasse a ter uma torcida única. E foi colocado isso na mesa, que seria discutido entre as partes. Todo mundo concordava em se discutir essa questão da torcida única em derby. Tem que ser feito um ataque, um termo de ajustamento de conduta, tem que ser feito, colocado com a polícia, a opinião da Federação Paulista, que é a dona do espetáculo, né? Ela que determina o espetáculo. E ficou decidido que ia ter essa conversa. Ninguém esperava que Ponte Preta e Guarani... Não teve a conversa? Teve uma conversa. Mas após esta reunião, houve o derby e ninguém mais tocou no assunto do derby. Isso é então, depois dessa conversa, morreu o assunto. Esse papo é muito interessante, de jogos de ida e volta. Um jogo único desse... Até jogo único é brincadeira. Comigo aqui, eu sou contra uma torcida única, eu sou contra até essa redução de carga de ingresso para a torcida visitante. Eu sou favorável. O futebol é um espetáculo, nós não podemos perder para os bandidos. Mas a gente fala isso todo dia, mas todo dia Mas aí, onde que os torcedores morreram no Palmeiras e Corinthians? É espetáculo para quem fica na tribuna. Ou na avenida, lá na periferia. Presidente, desculpa. Não foi no estádio. Mas é espetáculo para quem fica na tribuna. Quem determina o jogo para ser... Inclusive, esse de Campinas, eu acompanhei bem esse quadro. Vai ter torcida única ou não vai? Levantaram até a possibilidade de jogar em Araraquara, não foi isso, presidente? A pedido do então, presidente do Guarani. Levantaram até essa possibilidade. Eu acompanhei bem. E aí a federação será com torcida... Mas a federação, quem determinou, mandou e foi embora para o Guarujá. Bem distante da confusão. Mas o próprio policiamento define isso. O policiamento faz questão que tenha, porque o policiamento, senão, ele passa a imagem de incompetência. Amanhã que fica nessa reunião sabendo se vai ser 50-50. Passa a imagem de incompetência. Só que isso vem se arrastando há muito tempo e o problema da segurança não existe. Não existe. E outra coisa, a polícia chega detonando, não prende ninguém. E no dia seguinte tem outro jogo, eles estão lá, conhecem todo mundo. Então, é muito cômodo. A polícia diz que deixa comigo, vou dar segurança. E aí coloca uma operação de guerra. Mas teve... Num jogo ou outro. Jogo único teve torcida do Mogi, teve torcida da Ponte, teve torcida do Bragantino. E agora não vai ter nesse jogo. Eu acho... Até podemos defender essa ideia, que eu não acho ruim. Só acho que é casuísmo nesse caso. Em Minas Gerais você está trabalhando com torcida única nos clássicos do Cruzeiro e Atlético. Estão acontecendo mortes no metrô, no ônibus. Mas fica muito claro, quem vai ao jogo é uma torcida só. Aqueles que não são da torcida que deveria ir ao jogo e estão do lado de fora, eles foram lá para arranjar confusão.
Pau neles. Vanderlei, eu acho que a ideia é perfeita, só que nesse caso vira casuísmo. Especificamente nesse caso. Porque todos os jogos até agora... Por exemplo, Não teve a reunião houve pra... acordo. E se o Guarani... Não houve acordo. O Guarani está dizendo que houve, o presidente está dizendo que não, tudo bem. Eu estou dizendo só, porque não tem ninguém do Guarani aqui, eu estou dizendo que o presidente do Guarani disse hoje, no final da noite, que houve um compromisso de que no próximo jogo, que é o próximo jogo entre Ponte Preta e Guarani, torcida única. Se vai fazer ou não é problema. Aí eu acho assim, Flávio, jogo de ida e volta, tudo bem. Disse o presidente que sim. Mas é um jogo só, já que vai ter que rachar a renda, é 50-50 para todo mundo.